A paz do Senhor, meu amado irmão, saudade de todos os irmãos. Como você sabe, eu passei por momentos difíceis. No mês de junho eu acabei sendo acometido com a Covid, isso se complicou. Eu fiquei 20 dias entubado, mas Deus fez um milagre. Graças à oração dos irmãos, o Senhor nos ouviu e hoje eu posso glorificar a Deus pelo milagre que Deus fez na minha vida. E eu quero te agradecer, você que orou, que clamou, que intercedeu pela minha vida. Muitíssimo obrigado. Eu louvo a Deus pelo seu carinho, pela sua consideração. E agora todas as atividades estão retornando. Na verdade, eu ainda não tenho autorização médica para retornar minhas atividades normais. Mas eu quero rapidamente compartilhar com você, te ajudar nessa lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso, e compartilhando com você algumas orientações, você que vai dar aula no próximo domingo, dia 17 de outubro, lembrando que essa lição, ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro, apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus, graças ao grande amor de Deus, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E terceiro, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Então, esses são os 3 objetivos, mas essa aula é muito relevante. A começar pelo texto áureo, que está aqui em Atos, capítulo 9. É importante que você leia o capítulo 9, você que é professor, leia o capítulo 9, porque ali está o contexto do texto áureo. O nosso texto áureo especificamente são os versículos 3 e 4, que diz: E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então esse é o contexto da extraordinária conversão do apóstolo Paulo. Essa foi uma conversão tão traumática que um homem como Paulo, um judeu fariseu, praticante da fé judaica, como vocês puderam observar na lição de número 1, que fala sobre Paulo, a biografia de Paulo, como esse homem foi impactado, como esse homem foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque, irmão, a conversão que Paulo teve, só Deus mesmo que para operar. Assim, humanamente falando, filosoficamente falando, era impossível. Ali é um caso realmente da glória de Deus. Essas conversões que nós precisamos, irmãos. Nós vivemos uma época de frieza espiritual, de gente que só muda de religião, de pessoas que querem ser evangélico porque aí tem um mercado gospel, porque tem um espaço, porque o protestantismo é interessante. Quer dizer, é um campo filosófico. E nós precisamos de conversões de impacto. E é importante que você fale nessa aula sobre essa impactante conversão do apóstolo Paulo. É muito importante que você fale sobre a vida do apóstolo Paulo. Então ele começa dizendo que ele indo ao caminho, agora geograficamente é norte, né? Que hoje, inclusive o Estado de Israel hoje faz fronteira com a Síria no norte. Você tem o Líbano, que fica mais no litoral, e Síria. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo. Damasco, são 3 as cidades mais antigas do mundo da região do Oriente Médio, que é Jericó, Hebrom e Damasco. A diferença de Damasco é que Damasco nunca foi destruída. Enquanto Jericó foi destruída, Hebrom foi destruída, foi conquistada. Damasco não. Damasco é uma cidade que nunca foi destruída. Mas por que ela nunca foi destruída? Porque todas as vezes que ela esteve em situação difícil de cerco militar, de inimigos, ela se rendeu. E é por isso que ela não foi destruída. E depois
que o cristianismo avançou na região da Síria. A Síria, basicamente, grande parte da população se converteu, pelo menos antes do Islã, que já é o século VI, né? Século VI, para ser mais exato, século VII, o cristianismo teve uma penetração muito grande na região. E depois o Islã veio e fez da Síria um dos chamados locais administrativos, né? E aí a Síria teve de novo um crescimento econômico, cultural muito relevante no período da Idade Média, né? Para a Europa, mas de esplendor, né? O califado omíada de Damasco foi muito relevante. Bem, mas antes, então, na época do apóstolo Paulo, era uma família de gregos que tinham estabelecido em Damasco, os chamados Antíocos, que tinham sido derrotados pelo Império Romano, e a Síria tinha virado uma província, como a Judéia também. Mas havia ligação, então, Roma teve essa virtude. A gente vê muita miserabilidade que o Império Romano fez, mas também tem a virtude, né, que ele ligou o mundo antigo com estradas, né, com muita estrada. E Paulo está indo a caminho de Damasco com o objetivo de religiosidade, de combater a chamada seita do caminho ou seita dos nazarenos, que era então a comunidade, a igreja. Então ele está com cartas, e o fato dele estar com cartas tem levado alguns teólogos a compreender que ele fazia parte do Sinédrio, mas mesmo se ele não fizesse, ele era um agente relevante para o judaísmo da época, porque afinal de contas ele foi criado aos pés de Gamaliel, como ele mesmo dá testemunho, e era um fariseu praticante do judaísmo. Então ele vai para Damasco para perseguir a igreja. E aí nós temos então essa expressão que diz que uma luz do céu, é como um relâmpago, né, que apareceu e falou duramente, né, de maneira exortativa a Saulo. É importante nós observarmos que Paulo, a partir desse momento, então, ocorre a conversão na vida dele. Existe aqui, irmãos, eu já vi muita gente, principalmente na escola teológica, e provavelmente você que vai dar aula, alguém poderá te questionar. Escuta, aqui a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, né? Mas nós já temos um imaginário. O imaginário no mundo cristão é que Paulo estava no cavalo e que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala isso. Se você lê em Atos, não fala que ele caiu do cavalo. Fala que ele caiu em terra. Então, de onde vem essa tradição tão arraigada na teologia? Então, aí vem da chamada tradição, né? Desde o início do cristianismo existe, todo mundo que foi falar sobre a conversão de Paulo fala que ele caiu de um cavalo. E todo mundo sabe que, como ele era um oficial importante no judaísmo, eu não vejo nenhum problema ele estar num cavalo, né? Sabemos que as tropas antigas usavam cavalo. Então, historicamente, parece que tudo corrobora para compreender que ele de fato estava num cavalo. Só que a Bíblia não fala isso. Então, o fato da Bíblia não falar não significa que não era, né? Nós precisamos compreender isso também, né? Porque a Bíblia não é um livro de história que fica dando detalhes. Não é isso, ele vai falar da conversão. O importante é o novo nascimento. Isso é o mais importante. Agora, como eu disse para você que é professor, provavelmente algum aluno vai querer questionar, professor, que não fala nada do cavalo. Então, isso é a tradição. E também os primeiros teólogos que vão falar da conversão falam que ele estava num cavalo. Então, a probabilidade de fato dele estar montado num cavalo é muito grande. É muito grande. É bem plausível que de fato ele esteja no cavalo, como já criou esse imaginário de que ele estava num cavalo e ao dar o resplendor, a luz de Deus, ele caiu em terra. Tá? Mas também, se não quiser acreditar que ele estava num cavalo, não vai mudar nada, irmão. O importante é a conversão.
Aí nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes o principal fica ocultado por coisas periféricas. E não, o importante é a conversão que ocorreu nesse homem, que era um perseguidor, um grande teólogo do judaísmo, que foi impactado pelo poder de Deus. Essa lição é relevante. Essa lição é muito importante. Você, professor, tem que falar para o seu aluno o que Jesus disse: precisa nascer de novo. Precisa mudar de natureza pelo impacto do poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então é muito importante você dar ênfase para isso. Nós temos então a parte introdutória, que vai falar então sobre a mais importante conversão da igreja primitiva. Existem outras importantes, mas essa foi a que trouxe mais impacto para o cristianismo. Trouxe tanto impacto que até hoje os judeus acusam os cristãos dizendo que Jesus não criou o cristianismo. Jesus foi um rabino mal entendido. Olha só, os judeus falando. Mas que Paulo que é o problema, que Paulo é que criou o cristianismo. Paulo não criou o cristianismo. Paulo teve uma conversão tão extraordinária e revelações de Deus, de mistérios de Deus. Mas Paulo não criou o cristianismo, ele apenas foi o instrumento de Deus para a consolidação como pastor, cuidador da igreja do Senhor Jesus Cristo. O ponto central da lição é: Jesus nos salva por meio da graça e nós respondemos com arrependimento e fé. Isso é importante. Por quê? Porque, irmãos, nós sabemos que sempre o primeiro toque provém de Deus. Então, Paulo falando a Tito, ele diz que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens e convidando os homens para que se arrependam. Então, o amor de Deus está derramado. Sempre, primeiro é o amor de Deus, o primeiro toque é de Deus. Agora, precisa saber se você quer crer ou não, né? Aí é o livre-arbítrio. O amor de Deus está aí derramado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está tocando na porta, batendo na porta. Agora, quem vai abrir a porta? É você. Você pode abrir o seu coração e receber o Senhor Jesus ou não. Então Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo. É o livre-arbítrio. Agora, claro que a graça de Deus sempre se manifesta primeiro, né? E essa graça, ao tocar nosso coração, basicamente restabelece, né, a nossa fé, o nosso livre-arbítrio. Graças a Deus. Porque, obviamente, que com o pecado, o livre-arbítrio também foi danificado. Mas com a graça de Deus, ela toca, trazendo salvação a todos os homens. Quem crer, é o livre-arbítrio. Quem crer, será salvo. Glória a Deus. Primeiro, a conversão de Paulo, um ato da graça de Deus. Foi um ato milagroso de Deus, porque Deus realmente nos ama. Então, a conversão do apóstolo Paulo e a sua experiência sobrenatural. Dê ênfase a isso, meu professor, meu amigo, meu irmão. É muito importante que o seu aluno comece a pensar sobre essa experiência do novo nascimento. Nós temos que dar ênfase a isso. Não é mudar de religião, não. Não é mudar de filosofia. Ou agora conhecer uma igreja muito boa. Não é isso. É ter experiência com o Senhor Jesus. É estar falando com o Senhor Jesus. É realmente crescer na graça e no conhecimento pelo impacto do Espírito Santo. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Saulo, que tinha aquela mente legalista, determinista, farisaica, vai ser impactada pelo poder. Então não é uma questão da pessoa mudar de crença, embora isso vá ocorrer também, mas é realmente nascer de novo. O coração dele. John Wesley falava, né, do calor que sentia no coração, né, do poder de Deus, realmente o fogo do Espírito Santo atuando na vida da pessoa, graças a Deus. E a graça salvadora se manifestou a Saulo. Porque nós somos salvos pela graça de Deus, irmão. Não é porque Saulo era um fariseu, piedoso, judeu, ele era mesmo. E como existe muita gente religiosa, piedosa, irmão. Eu respeito muito as pessoas que são religiosas. São piedosas. Eu sempre uso uma expressão. A pessoa que acha que por fazer as boas obras, fazer as coisas boas, ela está salva, ela está equivocada. Mas é sinceramente errada, coitada.
Ela é sincera naquela prática, só que ela está errada. Sinceramente errada. E Paulo era assim. Era um homem sincero, um fariseu. A Bíblia diz que ele seguia todos os preceitos do judaísmo. Não é brincadeira, irmão. Eu morei em Israel. Eu vi aqueles bairros de judeu ortodoxo até hoje, coitado. Faz ali aquela... Sabe que no dia do sábado não pode acender fogo, irmão. Olha que situação. Aí prepara as coisas tudo antes. Aí come, não pode esquentar o leite, não pode... Você gosta de tomar cafezinho quente? Não pode, não. Não pode esquentar. Não pode ligar o micro-ondas. Não pode acender a luz. Sabe a luz? Eu tenho até dó desses irmãos aqui no Brasil que falam que guarda o sábado. Não guarda nada. Para guardar o sábado, você não pode nem apertar o botão do elevador para subir. Em Israel fica automatizado os elevadores, porque é esforço. Tá vendo? Então não é assim, coitado. Ele e não é brincadeira seguir essa lei. A lei é tremenda. Só Jesus que conseguiu. Graças a Deus que Jesus veio. Jesus é o meu sábado, irmão. Eu descanso em Jesus. Graças a Deus, com todo o respeito que a gente tem por aqueles que ainda se pensam que estão guardando dias e festas, coitadinhos, né? Graças a Deus que Jesus cumpriu tudo e eu posso descansar em Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, graças a Deus. Segundo, então o primeiro ponto, fale para o seu aluno a importância do novo nascimento. É fundamental que você trabalhe essa temática. Segundo, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa com o arrependimento. Então, a partir do momento que Saulo teve essa experiência, que Jesus falou, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então ele se arrependeu, irmão. E ele fala muito sobre esse arrependimento. Se você ler com atenção todas as epístolas de Paulo, quando ele tem a oportunidade, ele fala que ele não é nem digno de chamar-se de apóstolo, porque ele perseguia a igreja. Isso é arrependimento. Então ele arrependeu do que ele estava fazendo, onde se viu prender mulheres, crianças, anciãos, porque serviam ao Senhor Jesus. Então ele sentiu aquele arrependimento e entendeu o que significa Jesus ressuscitado. A conversão de Saulo promoveu então o quê? Uma mudança pessoal. Meus irmãos, isso que eu fico admirado hoje, gente que está dizendo que se converteu, mas não muda de vida. Como é que pode isso, irmão? Uma pessoa que se converteu, ele se arrepende dos seus pecados, ele muda de vida. Se era agressivo com a família, não vai ser mais. Se era agressivo com os filhos, não vai ser mais. Se brigava com... Agora, irmão, a pessoa, coitada, diz que nasceu de novo, mas não mexe comigo, que eu não levo desaforo para cá. Você não nasceu de novo, coisa nenhuma. Quem nasce de novo muda pessoalmente, irmão. Eu lembro de um irmão, coitado, que ele falou assim, eu sou crente, mas eu nasci no Ceará. Olha, porque os irmãos do Nordeste têm fama daquela rigidez, tudo, que é um elemento cultural e não há problema nenhum. Mas quantos irmãos do Ceará, do Nordeste, do Norte, aqui também do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, que era bravo, briguento, mas teve uma conversão pessoal com Jesus. Jesus mudou o coração dele. Agora, como é que pode? A pessoa se converte, mas continua com as práticas pecaminosas? Isso às vezes acontece com artista, irmão. A pessoa, coitada, vivia uma vida toda na promiscuidade, na pornografia, no pecado, aí se converte, mas eu sou de Jesus, mas não posso deixar minha profissão. Que é isso, meu amigo? Tem que deixar tudo. Paulo deixou tudo. Paulo era um homem famoso, importante, professor de primeira linha, mestre em judaísmo. Deixou tudo, irmão. Ele considerou tudo isso como esterco para servir a Jesus. Então, irmão, para servir a Deus, a porta é estreita. Agora a pessoa diz que se converteu, mas continua fumando, bebendo, vivendo uma vida na mentira, empiada para cá, para lá, mentindo. Não, a Bíblia é clara, que nasceu de novo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é importante salientar para o seu aluno a transformação pessoal, irmão. E a conversão faz, que é o 2.3, a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. A Bíblia fala sobre essa experiência. Jesus fala isso em João, quando ele está falando com Nicodemo. E olha que Nicodemos é um homem acima da média, irmão. Não pensa que
Porque hoje, coitado, tem gente que não tem qualificação nenhuma. Agora, Nicodemos não. Nicodemos era um príncipe, um homem piedoso. Um homem bom, irmão. Gente boa demais. Mas Jesus olhou para ele e falou, então você precisa nascer de novo. Olha só, irmão. Então tem que nascer de novo. Essa é a doutrina da Bíblia. A Bíblia fala sobre a conversão. Né? Tem que ter essa percepção da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz isso, não é invenção da Assembleia de Deus, irmão. Na Assembleia de Deus é fogo, você tem que nascer de novo. Não é isso. É a Bíblia que fala isso. A Bíblia fala necessário é nascer de novo. Você tem que ter uma vida nova em Cristo Jesus. E finalmente, o item 3, que também você deve trabalhar essas 3 faculdades. Né? Primeiro, o intelecto, porque a conversão vai mexer com o raciocínio. Crer é também pensar. Isso dizia o pastor John Stott, né? Tem até um livro chamado Crer é também pensar. Então, a questão da intelectualidade, a questão das emoções. Olha, as emoções e a vontade. Esses 3 elementos é que faz uma pessoa ser racional, que difere da irracionalidade. Então, quando Deus soprou no primeiro homem, ele colocou esses elementos: intelectualidade, emoções e vontade própria. Isso é o que caracteriza uma pessoa. Não é o corpo. Você vai falar, você vê, basta ter corpo que é uma pessoa. Não, o elefante tem um corpo enorme, mas é irracional, não é pessoa. Não, irmão, mamãe papagaio fala, ele remédio, ele imita, ele não tem racionalidade. Os animais não têm, irmãos. É só o homem que tem a faculdade, que Deus soprou nele. Então o homem tem espiritualidade. Intelectualmente, a palavra de Deus muda a nossa mente, o nosso intelecto. Eu acho tão lindo o salmo que diz que nós temos que ser racionais para cultuar a Deus. Deus é espírito, temos que adorá-lo em espírito e em verdade. E o que é que o salmo diz? Fala que as falsas divindades têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, têm olhos, mas não vê. Ele está falando de imagem de escultura. Então, crer é também pensar. Mexe também com o nosso intelecto, as emoções. Então, mexe também com a nossa emoção, que tem a ver com a alma, a sede das emoções. Olha, irmão, você deve orar a Deus, ensina o seu aluno a pedir para Jesus lavar o espírito com o sangue dele, a alma com o sangue dele, o corpo dele, que é o templo do Espírito Santo, com o sangue dele. Suas emoções têm que ser controladas pelo Espírito Santo. E a vontade, né, irmão? A gente já não vai fazer mais a vontade da carne. Quem está em Cristo vive pelo Espírito, irmão, e não com carnalidade. Nós estamos assistindo, irmão, no Brasil, uma carnalidade, até crente, irmão, se envolvendo com cada carnalidade, discutindo assunto que não tem nada a ver com o reino de Deus e com a vida eterna. Fica perdendo tempo. Não, irmão, é hora de nós compreendermos qual é a boa e agradável vontade de Deus. Essa lição é muito boa. Essa lição de número 3, que fala sobre a conversão de Paulo, é uma bênção. Então, seja usado por Deus, ore, se prepare e converse com seus alunos para que eles tenham o desejo de ser impactados, aqueles que não tiveram essa oportunidade. E os que já tiveram, incentivá-los para serem batizados no Espírito Santo, receber o revestimento do poder de Deus. É isso que nós estamos precisando. Revestimento de poder, dons espirituais, leitura da palavra, prazer nas coisas de Deus. Então é muito importante, essa é uma das lições de extrema importância para o povo de Deus. Ele termina nas suas considerações finais dizendo que a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor da luz. Olha que coisa linda! Que ofuscou a sua visão e obrigou então ele a reconhecer que não podia mais lutar contra o Senhor Jesus, porque mexer com a igreja é mexer contra a cabeça, que é Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina, irmão. É Deus que faz essa obra. Glória a Deus. Jesus falou, quem me ama guardará os meus mandamentos, e eu e o meu Pai iremos até ele e faremos nele morada. Então não é possível que a pessoa seja a mesma. E não é mesmo. É como diz Paulo aos Coríntios, né? 2 Coríntios, quando ele diz, quem agora está em Cristo, nova criatura é.
Que coisa linda. Então, na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com o livre-arbítrio. Porque a graça de Deus se manifesta sempre primeiramente, toca no meu coração, o meu livre-arbítrio então será acionado para crer ou não crer. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue sendo próspero e ore e busque a presença de Deus, para que realmente o seu ensinamento traga impacto espiritual na vida dos seus alunos. Fique na paz do Senhor.